Bom dia a todos. Eu preparei uma colinha, assim como o Baioto, mas a minha eu trouxe. Embora, pela experiência, durante o período eleitoral, toda vez que eu fiz isso, eu acabei não conseguindo terminar, né? Eu começo a ler, no fim, a gente acaba agindo de improviso mesmo. Mas é interessante fazer um registro, né, por escrito, para não deixar de comentar algo que é muito importante. Então, prometo que serei breve, até porque entendo que esse é um dos novos perfis, né, do político novo. Político que fale menos e que faça mais, né? Então, prezado presidente da Câmara de Vereadores, meu amigo Wagner, demais vereadores aqui presentes, ex-prefeito Mauro, obrigado pelo período de transição em perfeita harmonia e transparência. Ao meu amigo deputado estadual Sebastião Rezende, homem de fibra que sempre acreditou nesse projeto. Há 2 anos atrás, na sua candidatura, Sebastião, quando eu apresentei esse projeto e comentei que Campo Novo do Parecis poderia ter espaço, né, para um novo grupo político. Desde aquele momento, sem recuar nenhum milímetro, o deputado Sebastião Rezende apoiou esse projeto e agora estamos aqui, vendo isso acontecer, a posse desses vereadores, a posse do prefeito e do vice, minha e do Demis. Então é um sonho que se concretiza, deputado. Muito obrigado. Aos amigos aqui presentes, estou vendo vários, não consigo nominar de forma alguma, pessoas que colaboraram muito na campanha, e quando eu digo colaboraram, não é só por acreditar. Aqueles que não acreditaram também colaboraram. Porque, quem sabe foi aí que a gente foi buscar mais força para seguir adiante. É na adversidade que a gente cresce. Vocês todos aqui são guerreiros e já passaram por isso na vida. Então, se tivéssemos um apoio de 100% no início da jornada, quem sabe a gente relaxaria. A gente sabia da dificuldade, eu e o Demis sabíamos da dificuldade, por questão de ser pouco conhecido, enfim, não ter tanto recurso financeiro para bancar uma campanha eleitoral, mas acreditávamos num ideal, acreditávamos no projeto. E aí, gente, eu agradeço esses amigos aqui presentes que fizeram, apoiando ou não, mas que fizeram esse sonho se realizar. Fica bastante difícil retratar em palavras, ou em poucas palavras, como eu prometi para vocês, a emoção e o orgulho desse ato. Eu tenho 38 anos, nenhum mandato, nenhuma candidatura, ou seja, estou começando na vida pública. Mas trago na minha história de vida a certeza de que palavras, quando sustentadas por atitudes, têm poder de mudar o destino das pessoas. Porém, uma palavra tem uma significação muito especial e sintetiza bem a minha história. Essa palavra é superação. Não posso negar que tive uma vida confortável. Meus pais estão aqui presentes, meus pais ainda? Ô, meu pai. Meus pais sempre primaram por uma educação de qualidade, investiram na minha educação. Então eu fui um abençoado de casa, de berço, né? Mas o desafio sempre me motivou. E foi isso que me trouxe do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, no ano de 2002. Recém-formado em propaganda, ainda um sonhador, deixei o carinho da minha mãe e a segurança que o meu pai me proporcionava para aventurar numa terra desconhecida. Após 14 anos da minha chegada no Mato Grosso, a minha chegada em Campo Novo do Parecis, sinto-me realizado,
pois construí aqui a minha maior riqueza, que é a minha família. Eu, a minha esposa, que é linda e que eu amo, as minhas 2 filhas, meus tesouros, Maria Rafaela, Ana Luísa, vocês são a minha maior riqueza, o meu maior patrimônio. Isso é o que eu construí em 14 anos de trabalho. Deus ainda me presenteou com a presença aqui em Campo Novo do Parecis do meu único irmão, o Daltro Machado, e a sua família, a Cláudia, ao José Roberto, ao Lucas. E como se não bastasse esse presente divino, trouxe a Campo Novo do Parecis os meus amados pais. Eu gostaria que você levantasse, meu pai, por gentileza. Minha mãe também. Meu pai, José Machado. Minha mãe, Thalita. Por favor, Daltro, meu irmão, por favor, fique de pé. Cláudia, minha cunhada, fica de pé. Maria. Preta, por favor, fica de pé. Cadê a Ana Luísa? A Ana Luísa está aqui na frente, minha pequena de 3 anos. Eu acho interessante esse momento, gente, porque é assim que eu me sinto. Integrado à grande família Campo Novo do Parecis. Então tá aí, ó, o irmão de vocês, o pai de vocês, porque é assim que eu me sinto. Um grande irmão dos 40 mil habitantes que aqui vivem. E é assim que eu quero que esses 40 mil habitantes que aqui moram tenham o Rafael Machado também, como um companheiro, um parceiro. Eu não sou político, já registrei isso aqui no início do discurso. Então, obrigado meu pai, minha mãe, Dalto, Cláudia, pode sentar, sei que vocês já estão cansados, obrigado mesmo. Mas essa apresentação para mim é necessária, porque é assim que eu me sinto, o irmão de todos. Esses dias estive no hospital visitando a minha filha, um domingo à noite, já prefeito eleito, e eu não conseguia ir até o quarto, porque cada passo que eu dava, alguém me chamava, Rafael, olha meu filho, está com dificuldade aqui, assim, assim, precisa de um transporte. Vocês que são políticos um pouco mais antigos e conhecem essa vida, sabem do que eu estou dizendo. Ou seja, naquele momento, quando eu estava querendo visitar minha filha, que eu entendi que eu virei pai de todo mundo, Mauro. A gente vira pai de todo mundo. Tem que tentar pelo menos resolver o problema, dar um acalanto naquele momento. Olha o tamanho da responsabilidade que um gestor público carrega, seja vereador, vice-prefeito, prefeito, secretários, enfim, e quem se propôs a fazer alguma coisa de bem ao próximo. Bom, gente, a minha história profissional é bastante curta. Eu comecei a trabalhar aqui na TV, do Gilmar Tessaro. Tá aí, Gilmar, olha aí, meu primeiro patrão. Me convidou para vir a Campo Novo do Parecis. Agradeço essa oportunidade. Mas logo mesmo trabalhando para a TV, quando eu fui apresentar uma proposta, né, a Coprodia, a usina Coprodia, proposta de comercial, de espaço comercial, essa empresa me convidou para trabalhar. E lá, sim, eu fiz a minha carreira. Foram 13 anos de trabalho dedicado a um grande desafio, o desafio da mudança e da renovação. Está aqui um cooperado, seu Vonei Moraes, sabe do que eu estou falando. Nos últimos 12, 13 anos, a Coprodia assumiu também essa missão de transformar a realidade daquela empresa, que a gente já acreditava que era grande e próspera, mas pôde mostrar, depois de 10 anos, que poderia ir mais longe. Então, agradeço ao meu patrão, Vonei de Moraes, aqui presente. Se tiver mais algum, me perdoe, mas eu estou vendo ele, a oportunidade de confiar no trabalho do Rafael Machado. Cheguei sozinho, não tinha esse apadrinhamento, né, de parente, indicação, tinha o diploma, a formação e a coragem na mala. E vocês acreditaram nesse profissional, a Coprodia se transformou nesse período. Hoje é referência da revista Exame como top, né, no setor sucroenergético, e vocês também estão de parabéns. Então, assim, meu trabalho, a minha passagem em Campo Novo do Parecis foi
determinado por essa vontade grande de trabalhar. Quem sabe até isso dificultou um pouco no processo eleitoral, porque muitos diziam, eu não conheço o Rafael Machado, né? Justamente, a gente vai cedo, volta quase à noite, né? Não sou muito de bar, de festa, né? Então fica difícil de ser popular. Minha missão aqui em Campo Novo do Parecis é trabalhar e cuidar da minha família. Mas isso me fez conquistar espaços. Eu cresci dentro dessa empresa. E conquistando espaço, você vai criando amizades. E foram esses amigos que me motivaram a participar do processo político. Motivados, principalmente, por um cenário político de pouca esperança de mudança. Quando eu falo de cenário político, eu me refiro mais a Brasília, viu, gente? Vocês sabem do que eu estou falando. E decidimos lançar a candidatura do Rafael Machado a prefeito de Campo Novo do Parecis no pleito de 2016. Já na composição da chapa desse projeto, a gente já mostrou que é diferente. Demis Jackson Rezende Marques. O que falar desse companheiro que no primeiro momento que foi apresentado esse projeto, disse, tô dentro, abraçou esse projeto com garra, e não foram poucas as adversidades dessa caminhada. Quem tem mais experiência de vida pública, ou pelo menos na política, sabe o que eu estou falando. O normal, gente, é negociar. Então essa foi a primeira grande prova que eu quero apresentar à população, que é possível fazer diferente. Prefeito e vice, pensar a mesma coisa, olhar para o mesmo objetivo. E foi isso que eu encontrei nesse companheiro Demis. Demis, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Porque você merece uma salva de palmas, companheiro. Você foi guerreiro. Quantas vezes a gente foi afrontado, vamos trocar, vamos misturar, vamos mexer, nós falava não. Não. Porque esse projeto tem essência. Esse projeto tem objetivo. Esse projeto sabe onde quer chegar. Então, obrigado, Demis. Por favor, pode sentar. Nessa caminhada, o Demis sabe, não foi fácil. Após registrar a candidatura, alguns comentários do quem é esse Rafael Machado. Vocês devem lembrar. Ou mais, já fazendo o pré-julgamento. Não decola. Estão lembrados? Ou mais um pouco. Aqui, nessa tribuna aqui, eu ouvi como alguém que não é ninguém na ordem do dia quer ser prefeito de Campo Novo do Parecis. Vejam bem, minha gente, eu não costumo carregar mágoa. Mas quando um vereador, em exercício, nessa tribuna, fala uma coisa dessas, para qualquer cidadão, gente, por que o Rafael não é ninguém na ordem do dia? Porque ele não é político? Se ele é um bom pai, se ele é um trabalhador, se ele paga o imposto que paga o teu salário, meu amigo político, e hoje eu sou político, por isso que eu dou valor, eu sei quem paga o meu salário, que eu sustento a minha família. Então essa vitória dos 55, que vocês viram no dia 2 de outubro, para mim, não foi só a vitória de um grupo político ou de um partido político. Para mim, essa foi a vitória da humildade e do respeito. Alguém que não é ninguém na ordem do dia, hoje é a ordem do dia. Não estou falando isso com arrogância, não. Eu estou falando isso para mostrar que cada cidadão que está aqui hoje pode ser prefeito, pode ser vereador, ou o que vocês quiserem. Acreditem nos sonhos de vocês. É isso que eu quero dizer. Não desistam quando alguém faça comentário negativo, pelo contrário, uso aquilo como combustível para ir mais além. Sejam inteligentes, façam um planejamento, saibam onde querem chegar. Então perdoe se está com ar de desabafo, mas é um filme que passa na minha cabeça nesse momento, que poucos sabem entender. Eu acho que a minha família, o Demis, que foi esse companheiro, que
poucos sabem entender o que eu estou dizendo. E foi nas ruas, gente, olhando no olho de cada um, de cada pessoa, que adquirimos a confiança e construímos o sucesso da nossa campanha eleitoral. Demis, nós não podemos mudar. Porque é assim que deve trabalhar quem se propõe a servir a sociedade. Olhando no olho, como eu estou olhando no olho de cada um de vocês agora, assumindo esse compromisso. Enquanto alguns gestores gostam de uma área ou de outra, eu posso garantir para vocês que o gestor Rafael Machado, assim como o vice Demis Rezende, gosta de gente. Rafael Machado e Demis gostam de gente. É isso que precisa ser a nova visão do político, ou da política, que seja. Mas entendo que o prefeito eleito, ou que o prefeito agora, não é o único agente da transformação. Eu conto, além do meu vice, o Demis Rezende, com 9 valorosos vereadores que estão aqui tomando posse hoje, que entraram, ou melhor, que entenderam que esse momento pede uma reforma na política. E não é a reforma política, deputado Sebastião Rezende, que está sendo planejada no Congresso Nacional em Brasília. Não é essa reforma política baseada em leis. A verdadeira reforma política, para acontecer, ela tem que acontecer, Leonardo, Cícero, Milton, Baiotto, Gilberto, demais vereadores, a verdadeira reforma política tem que acontecer dentro dos nossos corações. É aí que a gente consegue ter um pingo de esperança de mudar esse Brasil. Então é isso que eu entendo. Leis, a gente tem até demais. Tinha que dar uma enxugada. O que precisa mudar realmente são as atitudes dos políticos que têm esse privilégio de representar a população. O que eu acredito que o Brasil precisa, e nós temos esse privilégio, como eu acabei de dizer, de representar a população e de estar aqui com a atenção de cada um de vocês, são coisas simples. Não precisa reformar a Constituição não, deputado. Precisamos de atitudes constantes. Nós, políticos, precisamos de atitudes constantes que levem ao amor a Deus, à valorização da família e ao respeito à nossa pátria. Se o político em exercício tiver esses 3 pilares para sustentar a sua carreira, eu acredito que esse Brasil muda. Amor a Deus, valorização da família e respeito à nossa pátria. O prefeito é apenas uma parte da mudança. Pode ser considerado funcionário número 1 com o compromisso de liderar o governo para servir a sociedade. Para servir a sociedade. E o que a gente observa no dia a dia, o político, ele esquece disso e após assumir, ele quer ser servido ou servir-se, o que a gente acaba vendo nos veículos de comunicação. Então nunca pode inverter esses valores de que nós aqui, prefeito, vice, 9 vereadores, estamos aqui para servir a comunidade e não para a comunidade nos servir. Nossos secretários, mais uma prova de que esse projeto é diferente. Tivemos a confiança do grupo político para indicar pessoas técnicas e competentes, que além do conhecimento que carregam, e o dever de honrar não só esse governo, mas de honrar Campo Novo do Parecis, é a nossa meta, é a nossa missão. Eu gostaria que os secretários que estão aqui presentes ficassem de pé, por gentileza.
Pode ir. Eu acho importante essa apresentação, assim como da minha família. Está aqui o secretário Marcelo, vai ser nosso secretário de Obras e Infraestrutura, o secretário Álvaro, secretário de Administração. Maricândida, está lá, Maricândida, Educação. Do lado da Maricândida, a gente tem a secretária de Assistência Social, é a Luciana Dalmolin. O Renato será o nosso secretário de Esportes. Aquele bonitão lá, ó, de gravata eterno, é o Jaime, secretário de Finanças. Eu esqueci de alguém, gente? Vanderlei está aqui, secretário de Cultura. Cadê Marquinhos? Marquinhos, lá no fundo, nosso secretário de Saúde. Permaneçam de pé por mais uns instantes. Eu quero agradecer vocês pela coragem de aceitar esse desafio, porque eu sei que cada um de vocês tem empresa, família para cuidar, enfim. E a gente sabe que quem se predispõe a fazer parte da gestão pública é doação total. Sebastião Pinto está aqui? Não está. Então, gente, quero agradecer ao Marquinhos, secretário de Saúde, ao Jaime de Finanças, ao Renato no Esporte, a Maricândida, a Lu na Ação Social, a Maricândida na Educação, ao Álvaro, que é secretário de Administração, e ao Marcelo de Infraestrutura e também ao Vanderlei. Vanderlei, muito obrigado. Pode sentar-se. Obrigado, secretários. E obrigado. E fica claro nessa nomeação que não existe perseguição política, né, nesse mandato. É mais um fator que a gente quer mudar devagarinho nesse meio político partidário. O Campo Novo é um só, o Mato Grosso é um só, nosso Brasil é um só. Então, assim, gente, eu quero finalizar assegurando que vai existir muito entusiasmo nesse grupo. Muito entusiasmo, isso não irá faltar. Porém, esperar que o prefeito, sozinho, vai mudar uma situação é uma inverdade. Então eu prometo trabalhar incansavelmente para construir uma cidade mais humana. Essa é a nossa missão. E sei que teremos muito, mas muito trabalho pela frente. Mas sei também que tem muita gente boa querendo nos ajudar. É isso que nos encoraja. E se em dezembro de 2020, no final do nosso mandato, Demis, eu quero poder seguir olhando no olho de cada um de vocês, cidadãos de Campo Novo, e sentir o carinho que estamos recebendo hoje. Isso nos dará, Denis, a certeza do dever cumprido. Mas sabemos também que o desenvolvimento, e o prefeito Mauro sabe bem disso, desenvolvimento é diferente de crescimento. Crescer não é desenvolver. E sabemos também que esse desenvolvimento do nosso município não depende só desses agentes que estão aqui. Agentes políticos como os vereadores, prefeito e vice. O sucesso depende de cada cidadão. O sucesso do nosso Campo Novo do Parecis depende de cada um de vocês. E para que esse ano 2017 que se inicia, seja verdadeiramente novo. Esse novo que a gente ouviu tanto no período eleitoral. É necessário que esse novo esteja dentro dos corações de cada um de vocês. Que diferença faz o dia 31 ontem do dia 1º hoje, se o novo não tiver dentro do coração de cada um? Por que desejar um feliz ano novo se tudo segue do jeito que estava antes?
Então fica esse recado e um pedido de ajuda. O prefeito Mauro fez essa colocação e eu reforço. Iremos precisar de ajuda de cada um de vocês. Vereadores, 9 vereadores que representam a população. Espero contar com vocês, porque o nosso objetivo é esse: fazer Campo Novo desenvolver, criar uma cidade mais humana e digna, com oportunidades, menos desigualdades. Tudo que vocês vivem no dia a dia, bem mais que eu, né? Mas é isso que eu espero de vocês, um apoio, meus irmãos. Ajude esse companheiro que aceitou esse desafio, não só de vencer uma eleição, não, mas de trazer essa mensagem de esperança de que a política pode ser diferente. Então, finalizando, eu desejo a todos um verdadeiro ano novo e que Deus nos abençoe. Obrigado, gente.